É sempre um privilégio estar aqui com os irmãos no Espaço Novo Tempo e poder partilhar a palavra de Deus. Nós temos também a grata satisfação de comunicar a todos os irmãos e amigos que aqui estão e nos visitam semanalmente, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia atingiu nesse último semestre que passou, o primeiro semestre de 2017, a marca de 20 milhões de membros em 216 dos 237 países do mundo. Amém? Aqui no Brasil, atualmente, nós somos 1.650.000 membros. 4.200 pastores e 50.000 anciãos e líderes de igreja. E aqui você tem, assim, uma noção em miniatura do que é a igreja no mundo. Você já pensou quantas culturas diferentes, quantas pessoas diferentes, quantos modos de vida diferentes em cada país, nesses 216 países ao redor do mundo? É bastante, não é? Eu trabalho como editor na nossa editora aqui, próxima à cidade de Tatuí. Não sei quantos já conhecem, dos amigos que nos visitam. Chama-se Casa Publicadora Brasileira. A Casa Publicadora já existe exatamente há 117 anos. Ela foi fundada, primeiramente, no Rio de Janeiro, depois transferiu-se para o Rio Grande do Sul, depois para Santo André, onde ficou 2 ou 3 décadas, e desde 1987, a nossa editora adventista no Brasil está junto à cidade de Tatuí. Já faz 30 anos que ela ali está. Casa Publicadora Brasileira hoje tem, queridos irmãos e amigos, 642 funcionários. Trabalha dioturnamente, há 3 turnos de servidores ali. Nós fazemos parte da redação, junto com outros 14 pastores. E meu trabalho atualmente se restringe a ser editor da lição dos jovens, que alguns aqui têm assinado. Tive o privilégio de compartilhar com eles a lição hoje, na classe dos jovens. Me senti mais jovem também. A revista do Ancião, que vai para anciãos, e a revista Ministério, que vai para cerca de 8.000 ministros aqui no Brasil. Esse é o nosso trabalho lá. E nós queremos agradecer aos irmãos porque, de acordo com a vontade da igreja, o empenho da igreja, o comprometimento que a igreja tem na distribuição de materiais de diversas áreas, a Casa Publicadora Brasileira, entre as 63 editoras que a Igreja Adventista tem no mundo, Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, América Central, das 63 editoras, se tornou a primeira editora a partir de julho do ano passado. Então, nossa gratidão a você, que tem ajudado a distribuir essa literatura e que assina também essa literatura para o seu alimento e a sua nutrição espiritual. O ano passado, a Casa Publicadora editou e rodou 8.000 toneladas de papel, mais ou menos 220 carretas de 335 toneladas. Isso foi a quantidade de papel que foi rodado lá. E nós queremos orar a Deus para que essas páginas impressas, como folhas de outono, levadas pelo vento do Espírito Santo, sejam espalhadas, penetrem nos lares, e ainda veremos muitos frutos das páginas impressas no reino dos céus. Nessa manhã, nós vamos estudar um pouquinho, de uma maneira diferente, um dos livros poéticos da Bíblia, o livro dos Salmos. A Bíblia no Antigo Testamento está dividida em 3 seções. Existe a seção dos livros de Moisés, que vai de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, chamado Pentateuco, penta quer dizer 5, e são os 5 livros que Moisés escreveu, o primeiro autor das escrituras bíblicas. A segunda parte da Bíblia são os livros históricos e poéticos, e o que vamos estudar hoje está dentro dessa segunda seção.
E a terceira e última seção da Bíblia chamam-se livros proféticos. Nós temos 16. São 4 maiores, você sabe, Daniel, Ezequiel, Jeremias e Isaías. E são 12 profetas menores, né? Amós, Abacuque, Ageu, Sofonias, Malaquias, Zacarias, etc. Eles não são chamados maiores, nem menores, por serem menos apreciados do que os outros, que são profetas maiores. Mas sim, eles foram classificados dessa forma devido à extensão da escrita. Você pegar o livro de Isaías, tem 66 capítulos. Você pega o livro de Abacuque, tem 3 pequenos capítulos. Então, eles são chamados profetas maiores ou menores devido à extensão literária que eles contribuíram para a palavra de Deus. O livro dos Salmos, que faz parte da segunda seção, junto com os livros históricos, ele está ladeado por mais 5 livros poéticos na Bíblia. Nós achamos que é só Salmos e Provérbios, mas não é assim. Nós temos Jó, que foi escrito em narrativa poética também. Depois Salmos, aí Provérbios, Eclesiastes, que é a poesia hebraica, no estilo da poesia hebraica, Cantares de Salomão e Lamentações de Jeremias. Esses 6 livros formam, então, a composição e narrativa poética das Escrituras na segunda seção dos 39 livros do Antigo Testamento. O livro dos Salmos está dividido em 5 partes. Nós temos os salmos de perdão, os salmos imprecatórios, os salmos confissionais, os salmos de adoração e os salmos de glorificação. E eles foram arranjados em 5 livros, não em ordem cronológica, mas por temas. Os salmos são, dentro da temática dos livros, o livro que mais demorou para ser escrito. Às vezes alguém está pregando, eu percebo, e diz assim: vamos abrir no Salmo 72. Aqui Davi nos diz, mas o Salmo 72 foi escrito por Salomão e não por Davi. Ou às vezes a pessoa está pregando e diz: eu gosto muito do Salmo de Davi, no Salmo 90, quando ele diz que a duração dos nossos dias é pouco tempo, mas o Salmo 90 foi escrito por Moisés e não por Davi. Os salmos foram escritos do ano 1500 a.C., 1500 a.C., 3.500 anos atrás, até o ano 500 a.C. Portanto, os salmos demoraram 1000 anos para serem escritos. Eles têm 8 autores conhecidos. Davi, dos 150 salmos, escreveu apenas 72, menos da metade. Então, não fale, olha aqui no Salmo de Davi, que eu gosto muito, diz isso. Porque os salmos têm 8 autores conhecidos e vários autores anônimos, que nós não sabemos quem escreveu. Dos conhecidos são Davi, escreveu 72, Asaf, que era diretor dos diáconos do templo e dos músicos do templo. Ele compôs vários salmos, cítara, flauta, tamborins. Ali está o salmo que era melódico. Eles cantavam no templo e nas romagens. Depois você tem também salmos em B menor, B maior, bemol e etc. E assim vai. Os outros são os filhos de Corá, Moisés e Salomão. Então nós conhecemos 8 dos que escreveram e os outros são anônimos. O salmo que vamos estudar nesse momento e tirar nossa reflexão nos minutos seguintes é o mais preferido das mulheres cristãs ao redor do mundo. Vocês imaginam qual é ou não? Normalmente elas gritam assim: é o 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas esse Salmo 23 é o querido e apreciado por todos os cristãos e é o mais conhecido. Na Bíblia impressa pelas editoras católicas,
O Salmo 23, o bom pastor, é o Salmo 24, e não o 23. Mas nas Bíblias das sociedades bíblicas mundiais, inclusive a do Brasil, é o Salmo 23. O salmo preferido dos homens é o 91. Fazendo suspense para chegar nas mulheres. O 91 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, essa harmonia do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, é o Salmo das mulheres. Junto com o dos homens, que é o 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, formam o casal e formam o lar sobre a proteção de Deus. A mulher, Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza, ela confia no seu dia a dia, que Ele vai guardar a casa, confia os seus filhos, confia tudo aos seus cuidados. E o homem no 91, ele tem aquela força, aquele empoderamento, quando diz, aquele que habita com o Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso forma o casal, forma o lar. Então hoje nós vamos estudar o salmo que é preferido delas, e apreciado pelas mulheres, que é o 46. Este salmo, muito interessante, ele está dividido em 3 partes. E essas partes são muito nítidas ao longo dele. E tem uma didática que é fácil de enxergar. Na primeira parte, ele mostra um Deus que protege e um Deus que cuida, em que nós podemos nos refugiar nos momentos de tormenta da nossa vida. A segunda parte, ele mostra que Jesus Cristo é o refrigério, como o rio da nossa vida, a água da vida. E a terceira e última parte, o Salmo nos mostra que Deus não é só um Deus de proteção, mas Ele é um Deus de ação. E o título do nosso tema dessa manhã é Um Deus de proteção e de ação pelos seus filhos. Vamos ler então. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pode ser que nesse momento, como eu frisei e enfatizei muito a princípio, de que aqui nós estamos dentro de uma narrativa poética, você não tenha visto ou percebido poesia nenhuma aqui. Mas não é para perceber mesmo, porque a característica métrica da poesia em português é a rima. Nós aprendemos desde crianças de que tercetos, sonetos e poesias têm que ter rima. Ou rima a palavra final, ou rima a sílaba final, não é isso? Senão não tem graça. Por exemplo, você certamente aprendeu com a mamãe ou com a vovó quando era criancinha, né? Batatinha, quando nasce, espalha ramas pelo chão. Não é esparrama, viu? Batatinha, quando nasce, espalha ramas pelo chão. Criancinha, quando chora, põe a mão no coração. Todo mundo sabe. Porque tem rima. Rimou batatinha com criancinha e rimou chão com coração.
Para nós, se a poesia não tiver rima, não é poesia, não tem graça, mas no hebraico não é assim. E o livro dos Salmos foi escrito na língua hebraica, na língua dos judeus, não na língua portuguesa. Então, qual é a característica métrica da poesia hebraica? É o paralelismo. Querem ver um? Filho meu, guarda o conselho de tua mãe e não desvie do mandamento de teu pai. Isso é uma poesia, está cheia nos Salmos. Esse se chama paralelismo de sinônimo. Mas há também um outro estilo aqui, na característica métrica da poesia hebraica, que se chama paralelismo de contraste. Querem ver um exemplo? O caminho do ímpio perecerá, mas o justo herdará o reino. Esse é um paralelismo de contraste. Tem também o paralelismo de construção. O Senhor Deus olha desde os altos céus. Já pensou se Davi parasse aqui? Não teria graça. Tem para quê? Ou por quê? Então tem um paralelismo de construção aqui nessa poesia. O Senhor olha desde os céus para ver como andam os seus filhos na terra. Isso é um paralelismo de construção. Mas em português nós estamos acostumados com a rima. Até uma interessante poesia que eu sempre cito em um dos meus sermões sobre o plano da salvação, chamado A Porta. Não sei quantos conhecem. Às vezes está no livro de literatura portuguesa. Ele diz assim: eu sou feita de madeira, matéria morta, mas não há nada nessa vida mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho, eu abro de sopetão para passar o capitão. Eu só não abro para essa gente que diz não importa, que quando alguém é burro como uma porta. Eu abro a janela da casa, eu abro a porta do jardim, eu abro tudo nessa vida, eu também fecho a casa, fecho a porta dos fundos e da frente, mas eu só vivo aberta no céu. Então esse poema traz para nós alguma coisa que tem que ver com a poesia, mas aqui nós estamos diante de um salmo escrito dos filhos de Corá, que eram os cantores do coro do templo e os instrumentistas do templo daquela época. O Salmo 46 não é de Davi, mas dos filhos de Corá. A primeira parte é os versículos, ou são os versículos 1 e 2. Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, mas quando? Presente na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora da necessidade da nossa vida. E quem não as tem? Todos temos. Crianças, jovens, adultos ou idosos. Nós temos momentos de tormenta, de tribulação, de aflição, de provação. É nessa hora que Deus nos fortalece, nos refugia, nos guarda. E esse amparo faz com que eu tire um peso das costas, porque eu sei que eu estou compartilhando com aquele que entende tudo e sabe tudo a meu respeito. O verso 2 diz que ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem e vão para o seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, Deus estará conosco e será nosso refúgio. Essa expressão ainda que quer dizer que isso não acontece, mas ainda que isso aconteça ou venha a acontecer, Deus continuará como meu refúgio. Você jamais viu um monte inteiro, uma montanha sair de um lado e escorrer, a não ser na época do dilúvio, para dentro dos mares. Você também pode ver um pequeno monte ser explodido para passar um túnel ou uma autoestrada, isso acontece. Mas o monte sozinho derreter ou escorregar para o seio dos mares, isso é algo que nós não vimos. Mas ainda que isso aconteça, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Por que os filhos de Corá usaram a expressão ainda que os montes se transportem para o meio dos mares? Por que não usaram uma árvore, uma rocha, uma pedra? Isso pode ir para o meio dos mares ou dos rios. Porque tem um motivo: monte é sempre lugar de poder. Altos
a visão é mais ampla. Montanhas sempre foram atribuídas aos deuses do passado. Por exemplo, o deus Marduk, que era o deus de Babilônia, adorado por Nabucodonosor. Marduk era o deus montanha, o deus monte. Então os filhos de Corá estão colocando aqui que o verdadeiro monte não são esses deuses falsos, mas é o Senhor Criador dos céus e da terra. O Brasil teve sorte quando fomos colonizados, porque nós fomos colonizados por espanhóis e colonizados por portugueses, mas aqui no Peru, que a incidência maior foi de Hernán Cortés e os espanhóis e os soldados que vinham nas embarcações pelo Pacífico, eles tinham uma estratégia, os incas, no Peru. Lá está Machu Picchu até hoje, no alto, para provar isso, de uma civilização que não foi exterminada pelos espanhóis, na colonização cristã católica. Por quê? Porque quando os soldados vinham, os incas subiam nos montes, nas montanhas, e eles cavavam e pegavam pedras enormes. E quando os soldados iam subindo em direção a eles, para exterminá-los, eles rolavam enormes pedras em cima dos espanhóis, e eles não foram dominados nem conquistados. O Brasil escapou disso, por um motivo muito simples, por causa da Amazônia. Porque eles achavam que a Amazônia, com os seus rios, era o cemitério das almas dos seus mortos. Então nós não fomos colonizados pelos incas, nem pelos índios peruanos, senão sairíamos tudo com o nariz achatado, com a cara do pastor Bulhon, um índio Nampa do Peru. Mas monte sempre foi um sinal de segurança, de poder, de montanha. Os alpinistas dão a vida para chegar cada vez mais alto. É o Everest, é o Aconcagua e outros lugares mais. Eles querem chegar mais alto para saber fincar a bandeira e dizer: aqui eu estou acima de todos. Mas quem está acima de tudo na terra é o nosso Deus. Ele está no terceiro céu, acima de todas as coisas. A sua visão é muito mais ampla do que qualquer um que possa nos ajudar humanamente falando. A segunda parte do Salmo, queridos, está dos versículos 4 a 7. Aqui tem uma incursão cristocêntrica. Cristo aqui é referido metaforicamente como um rio, o rio da vida, que dessedenta o pecador, que traz alívio ao viajor cansado nessa vida de pecados. O rio da vida que flui água para mim e depois para outros, como uma fonte a jorrar da salvação. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse santuário somos nós, porque Paulo diz em 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6, que eu sou o corpo e templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então aqui está dizendo que Jesus é um rio, e que ele habita na morada dos seus filhos, que sou eu mesmo. Deus está no meio dela, dessa cidade que somos nós. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz a sua voz ouvir e a terra se dissolve. Nas civilizações antigas, principalmente na época de Jesus Cristo, 2000 anos atrás, acontecia algo interessante com as cidades. A maior parte das cidades eram muradas, como vocês já estudaram. Jericó, famosa queda dos muros de Jericó, Jerusalém. As cidades eram guarnecidas por enormes muros e tinham os vigias nos cantos, para ver se o inimigo estava vindo, dar o toque do trompete para avisar a cidade. Então, ele tinha uma estratégia, o inimigo. Ele acampava ao redor dos muros da cidade. As pessoas não podiam sair para plantar, nem para colher o que haviam plantado. E dali a algum tempo, o inimigo acampado ao redor,
as pessoas estavam passando fome, estavam com sede, porque o rio ficava do lado de fora da cidade e as plantações que irrigavam as margens também do lado de fora. Então, de repente, levantava a bandeira branca, que significa rendição. A cidade se rendia por fome, por sede, por cansaço. Havia cercos que duravam 2 anos. 2 anos. O livro Grande Conflito, a autora norte-americana Ellen White, uma das maiores escritoras femininas da América do Norte, falecida em 1915, conhecida na Igreja Adventista como Irmã White, escreveu mais de 56 livros durante 70 anos de ministério. Ela diz no livro Grande Conflito, nos primeiros capítulos, que o cerco de Jerusalém durou meses. No ano de 70, quando Jerusalém e o templo foram destruídos. As mães tiveram que matar alguns dos seus filhos para dividir o alimento, comendo os próprios filhos. Mas a fome chegou a tal ponto que não sobraram nem animais domésticos vivos. Eles comeram de fome e o cerco ao redor. Não podiam sair, não podiam entrar. E chegaram até a uma coisa terrível, que era cozinhar as solas das sandálias para comer as solas das sandálias. Que as sandálias eram feitas de sola de couro cru, natural. Eles cozinhavam as solas das sandálias para comer. Então, Jerusalém, quando foi destruída no ano 70, isso já vinha desde o ano 66, tendo um cerco e levante, cerco e levante. E Jesus, quando fala no livro de Mateus e no livro de Lucas, ele diz: quando vocês virem que o exército se retirar, quem está fora não entre, e quem está dentro saia para salvar a sua vida. Todos os cristãos saíram, seguindo a ordem de Cristo, no cerco de Jerusalém. Nenhum cristão pereceu, mas milhares e dezenas de milhares de judeus pereceram, e de ímpios e pagãos também, porque não acreditaram na profecia de Jesus. Mateus 15 e também Lucas 24. Agora, Jesus se apresenta aqui como o rio. Por que então? Tinha uma diferença na cidade, que o rio passava por dentro dela, como o rio Piracicaba. A cidade em que um rio passava por meio a ela não tinha problema do cerco. Ele podia durar lá fora o tempo que fosse. Eles tinham água e eles tinham plantações na margem do rio dentro da cidade. Então eles tinham alimento e tinham também água. E o inimigo se cansava de cercar a cidade e eles não se rendiam, porque havia um rio que corria dentro da cidade. Jesus é o rio da nossa vida. O inimigo pode se acampar ao seu redor quanto for. Se você estiver mitigando a sua sede, dessedentando-se com a água que é Cristo cada dia, sua palavra, oração. E se você estiver se alimentando da palavra de Deus com as margens irrigadas desse rio espiritual que é Jesus em você, o inimigo pode acampar quanto for ao seu redor, ele não vencerá você em suas tentações. Porque Jesus é o rio da nossa vida. Nós vemos essa figura expressa em São João capítulo 7, quando o próprio Cristo explicou o significado do rio e da água da vida. João capítulo 7, versículo 37 e também o 38. João 7, 37 e 38. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, note agora, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Portanto, o inimigo não tem poder sobre aquele que tem Jesus seguramente como o rio da sua vida, a água da vida. A última parte do Salmo 46 reporta-nos agora
sobre um Deus que não somente protege e nos ajuda a vencer a tentação pelo poder de Cristo e do Espírito Santo, mas Ele é um Deus que age por nós. Não é um Deus que apenas olha para as suas dificuldades, problemas e diz assim: olha, mas isso vai passar. Assim fazemos nós, quando alguém vem contar que está em angústia, aflição ou passando por problemas. Mas isso vai passar. Olha, confie em Deus, eu vou orar por você. Não, aqui o Salmo, dos versículos 8 em diante, está mostrando que esse Deus age por mim, não apenas me aconselha. Ele diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Olha aí, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Isso é uma simbologia de ataques satânicos do inimigo. Arco, chama, fogo, carros que destroem na guerra. E aqui está dizendo que Deus põe termo à guerra. Ele quebra o arco, despedaça a lança do inimigo. Diz o verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra no hebraico original, para o verso 10, aquietai-vos é tranquilizai-vos. Fiquem tranquilos. E sabei que eu sou Deus, eu tenho poder para destruir todas as obras do inimigo ao redor da tua vida. E então termina o verso 11 dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em 1975, a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, teve até aquele momento um dos seus projetos mais audaciosos da era espacial. O seu projeto se chamou Viking 1, ou Viking 1. Consistia de uma nave não tripulada, apenas comandada por computadores. Estamos falando de 42 anos atrás. Imagina o tipo do computador naquela época. Dava praticamente uma sala inteira. Precisava quase um radiador de caminhão para esfriar o processador. E a NASA já tinha computadores naquela época. 1975, uma enorme sala com aquela tela verde ainda do sistema DOS, horrível. Eles fizeram essa nave espacial para ir a Marte, a Viking 1, 1975, sem astronauta pilotando. O projeto custou $1 bilhão. Agora, $1 bilhão, 42 anos atrás, se hoje é muito dinheiro, imagine naquela época. A nave foi lançada com o foguete propulsor. Quando ela rompeu a atmosfera, depois de 13, 14 quilômetros de altura, ela rompeu, foi para a estratosfera, viajou mais um tempo, mas a viagem seria 360 milhões de quilômetros, cerca de 11 meses. Depois de 10 meses e 28 dias exatos, a Viking 1 estava sobre o planeta vermelho. Então ela abriu um paraquedas de 18 metros de diâmetro e pousou com as suas enormes pernas, como se fosse uma aranha metálica, em cima do planeta Marte pela primeira vez. Os cientistas em Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos, abriam champanhes e comemoravam e davam gritos de alegria e se abraçavam e cumprimentavam e tomavam champanhe brindando o sucesso da primeira nave não tripulada, módulo pequeno, mas chegou a Marte. A missão da Viking 1 consistia em recolher amostras do solo marciano, tirar fotos e depois, então, ela seria trazida de volta à Terra por um outro projeto. Mas o incrível aconteceu. Enquanto o braço, tipo pá carregadeira, estava recolhendo amostras, alta madrugada, lá no centro da NASA, nos Estados Unidos, o braço emperrou.
emperrou e não tinha o que fizesse o braço funcionar novamente. Pararam os cumprimentos, as saudações, os copos de champanhe foram deixados de lado, e $1 bilhão estava realmente perdido no espaço. Tinha ido para o espaço. Então alguém disse: vamos chamar o chefe do projeto, o líder, é o major-coronel tal, vamos buscá-lo, ele deve ter uma solução, quem sabe? Mas os outros cientistas diziam: mas como? Nós vamos consertar um módulo a 360 milhões de quilômetros daqui? Isso é impossível. Vamos chamá-lo. E alta madrugada, um carro da NASA oficial foi e trouxe então o chefe do projeto. Ele parou em frente a um grande computador, começou a rascunhar num caderno umas equações malucas, que só eles entendem, e começou a rascunhar aquelas equações de física e etc., e matemáticas, e ele digitou na tela, e o impossível aconteceu. A 360 milhões de quilômetros do planeta Terra, o braço mecânico voltou a funcionar novamente. Irmãos, o que fica para nós no fim da mensagem de hoje, do Salmo 46, é o seguinte: se os homens podem, eles que foram criados por Deus, Deus é muito maior, fazer tal proeza a 360 milhões de quilômetros daqui, consertando um problema, não poderia Deus consertar os problemas da nossa vida? Sim. Não poderia Deus, que é muito maior do que todos eles, ajudar-nos em nossas dificuldades, em nossos problemas? Esse Deus que move as montanhas, se preciso for, Ele pode nos ajudar. Quem tem a Cristo, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não terá a vida. Você vai ouvir uma música agora. Essa música diz que talvez você tenha sonhado com algo grandioso, e em meio a esse teu projeto de vida, pode ser que um braço mecânico tenha emperrado esse projeto, esse sonho, e você não conseguiu conquistá-lo. Pode ser também que você esteja passando por um momento tão difícil, tão trágico hoje, Deus sabe e conhece, que você acha impossível Deus remover essa montanha, que é o problema que você tem. Mas Deus é o Deus do impossível. Ao ouvir essa música, medite em seu lugar, em seu canto, aí onde você está, no Deus que pode proteger, mas um Deus que age por nós também. O sonho que você sonhou ficou no coração. Foi Deus quem colocou. Ele quer muito te ajudar. E se você quiser, a força vai te dar. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo. Afinal, tudo é possível, pois esse Deus de amor move
move as montanhas se preciso for. Se for difícil caminhar, você pode pensar que não vai conseguir. Mas Ele vai estar ali a cada passo seu, tomando a sua mão. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo, afinal tudo é possível, pois esse Deus de amor move as montanhas se preciso for. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo, afinal tudo é possível, pois esse Deus de amor move as montanhas se preciso for. Move as montanhas se preciso for. Move as montanhas se preciso for. Amém? Deus move as montanhas se preciso for. Confiemos nesse Deus, confiemos no Deus do impossível. Vamos orar? Grandioso Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, nesta manhã podemos ter um pequeno vislumbre do Teu poder, da Tua onipotência, de quão misericordioso Tu és, Senhor, porque Tu queres cuidar dos Teus filhos aqui na terra. Pai amado, agradecemos esse local de adoração a Ti nesta cidade. Que o Espaço Novo Tempo, juntamente com a TV, a Rádio Novo Tempo, as demais congregações, preguem sempre que Jesus em breve voltará. Se tivermos que prosseguir em nosso ideal, dá-nos força para alcançá-lo enquanto estivermos aqui neste mundo. Se for preciso remover alguma montanha da nossa frente, algum caso familiar, algum caso profissional, dificuldades, seja lá em que aspecto for, até mesmo espirituais, que Cristo seja o rio da nossa vida constantemente. Abençoa todos os amigos, abençoa todos os irmãos que estão conosco nessa manhã. Dá-nos a capacidade de ver que temos um Deus poderoso que olha e cuida de cada detalhe da nossa existência. Nós nos entregamos a Ti, nós nos consagramos a Ti e nós pedimos por todos aqueles que têm montanhas a derrubar, montes a escalar nessa manhã, para que Teu Espírito os tome nos braços eternos e faça-os vencedores. Nós pedimos tudo em nome por amor de Jesus. Amém, Senhor.